Salve! Então, continuando aí o que a gente estava falando sobre PSCT. A gente vai falar hoje da parte 4. A parte 4 são as dicas que você pode encontrar na sua carta, né? A gente até falou um pouco disso no vídeo anterior, mas aqui sendo um pouco mais específico, ele diz sobre custos, ou seja, que os custos são sempre pagos no momento da ativação. Se uma carta diz para você descartar, tributar, destruir, isso é identificado como um custo. Importante que mencionar sobre o alvo, que o alvo ele é sempre feito no momento da ativação da carta, mas ele não é considerado um custo. A gente tem um exemplo clássico da Traptrix Myrmidon, que ela diz o seguinte: se essa carta é Special Summon, ela vai dar alvo numa carta que seu oponente controla e vai destruir aquele alvo. Mesmo que seu oponente não controle uma Spy Trap, esse efeito ele vai precisar ser ativado porque é um efeito obrigatório. E o alvo ali, ele não é um custo. Mesmo que ele não possa ser feito, a ativação vai acontecer e ele vai resolver sem efeito por conta de que não há nada que você possa ter dado o alvo. É um requerimento para a ativação daquela carta. Então, mesmo que ela for special, você precisa ativar esse efeito e ele vai resolver ele. Caso não tenha nenhum alvo, ele resolve sem efeito. Sobre as condições de ativação, aqui essa parte ela descreve aquele efeito do Chunder que eu mencionei no vídeo anterior, de que a condição ela precisa ser alcançada no momento da ativação do efeito somente, não precisa continuar acontecendo aquela condição na resolução, somente para ativar a carta. Ele também explica melhor sobre o Counter Virulent, que é o que você faz ali no momento da ativação. Eu acho que você pode até cortar, não precisa. Tá, Já falei milhões de vezes. Ele também fala sobre o Dash Target, que é mais escrito em cartas antigas. Ele explica que aquela condição do alvo precisa se manter a mesma, para que o efeito possa se resolver por completo. A gente tem um exemplo aqui do Mermail Absturge, ou a Sirena Absturjão em português. Que o efeito dela é o seguinte: quando esse card for invocado por invocação normal ou especial, 2 pontos. Ali a gente tem a condição para ativar esse efeito, conforme explicamos anteriormente. Aí o efeito é o seguinte: você pode descartar um monstro de água para o cemitério, depois escolher um monstro de água nível 3 ou menos no seu cemitério. Isso é o que você vai fazer no momento da ativação. Você vai pagar o custo ali descartando um monstro de água. E aí vai fazer a parte do alvo que não é um custo, mas você também faz isso no momento da ativação, que você vai dar o alvo num monstro água de nível 3 ou menos do seu cemitério. E aí ela tem adicione o alvo à sua mão. Em inglês fica mais fácil você identificar isso, que é target one level 3 or lower water monster in your graveyard, add that target to your hand. Ou seja, o that target significa que tudo que você fez no momento da ativação ainda precisa ser verdadeiro. Esse monstro ainda precisa ser um monstro de level 3. Eu não sei se existe alguma carta que modula level no cemitério, mas se existir, por exemplo, se ele ficar level 4 ou maior, ele não vai resolver, mesmo sendo um monstro água. E se ele ainda assim for um monstro level 3, mas que transforma em Fire, eu sei que tem alguma coisa que modula o atributo no cemitério, não me lembro qual carta que é. Mas se por um acaso ele deixar de ser água, ser um monstro de fogo level 3, ele não está cumprindo mais os requisitos ali da ativação, então ele não vai poder voltar para sua mão. Um outro exemplo aqui a gente tem do Zombie Master, que está no próprio documento do PSCT, que é uma vez por turno, você pode enviar um card de monstro da sua mão pro cemitério, dar alvo num level 4 ou menor zumbi do seu cemitério e fazer Special Summon daquele alvo, o Dash Target está aqui. E o complemento do efeito dele é: essa carta precisa estar face up no campo para ativar e resolver aquele efeito. Então, as dicas que a gente tem nessa carta: a gente envia o card pro cemitério primeiro, que é o custo, né? E depois seleciona o alvo, que precisa ser um monstro zumbi no caso. E depois a gente faz o Special Summon daquele monstro zumbi. Então, se você está com o Zumbi Urge no campo ali, tem um monstro peixe, e no momento você ativa o efeito do Zombie Master, seu oponente dá um alvo ali para destruir o seu Zumbi Urge, na resolução, se aquele não for mais um monstro zumbi, você simplesmente não vai resolver esse efeito com sucesso aí e não vai conseguir fazer o Special Summon do monstro. A parte 5 do PSCT, ele informa sobre os Special Summon, né? As summons ali que iniciam uma corrente e as summons que são... O pessoal utiliza um termo que não é muito legal de se falar, que é o termo de summon inerente,
Muita gente entende errado esse termo, por isso que eu também não gosto muito de utilizá-lo. Uma coisa que a gente usa para falar é um efeito não classificado que não inicia uma corrente. É uma coisa meio grande, assim, porque justamente não tem um nome para esse efeito, então tipo, por isso que é um efeito não classificado, e ele não inicia uma corrente. Então a gente descreve tudo aquilo que está acontecendo, já que não tem um nome para aquilo, a gente fala o que acontece ali, que todo mundo vai conseguir entender o que é. E aqui na parte do próprio PSCT ele coloca isso como uma built-in summon, uma summon embutida, meio aportuguesando aí. Mas mesmo esse built-in summon é meio esquisito de falar e não é muito utilizado. Então na primeira parte ali de summons que iniciam uma corrente, né, e que acontecem por efeito, a gente tem aqui o exemplo do PSCT do Hero Kid, que é quando essa carta é Special Summon, você pode fazer Special Summon de qualquer número de Hero Kid do seu deck. Ele é um efeito trigger, né, que quando o monstro é Special Summon ele ativa, e após isso ele inicia a corrente para poder invocar os outros Hero Kids do deck. Um outro exemplo é o do Destiny Hero Malicious. Malicious é uma carta bem conhecida do meta, na parte do Tier Laments ali, bem utilizada. Você pode banir essa carta do seu cemitério para fazer o Special Summon de um outro Destiny Hero Malicious do seu deck. Então é a mesma coisa, ele inicia a corrente ali por conta dos 2 pontos, né? Você bane ele do cemitério como custo, e aí na resolução você vai poder fazer Special Summon de um Malicious ali do seu deck, também é uma summon que acontece por efeito. Na segunda parte, são as summons que acontecem ali também por um efeito, mas não é um efeito ativado, né? No caso é aquele efeito não classificado, como exemplo aqui o do Cyber Dragon, que é se seu oponente controla um monstro e você não controla monstros, você pode fazer Special Summon da sua mão. Não tem ponto e vírgula e não tem 2 pontos. Então é que nem a Diablo Star ali, que você somente faz a invocação do monstro e aí entra na janela de invocação normal. Seu oponente pode responder aquela invocação em si, mas não aquele efeito. Aí por que isso é importante? Porque a gente entra na parte de negação de summon. Temos as cartas aí como a Solemn Judgment, por exemplo, diz quando o monstro seria invocado ou uma Spy Trap for ativada, você pode pagar metade dos seus pontos de vida e aí negar aquele summon ou aquela ativação e destruir o card. Por que é importante? As summons com efeito ativado, ela acontece dentro da resolução daquele efeito. No momento em que o efeito se resolveu, a summon já aconteceu. Então não tem essa janela de negação de summon, onde a Solemn Judgment pode ser respondida. Ali no efeito do Malicious, por exemplo, você vai banir ele do cemitério, vai resolver, entrou o Malicious. Você não pode, na resolução disso, ativar uma Solemn Judgment, porque aquela summon veio por um efeito, né? Na resolução daquele efeito, a summon já aconteceu. Não tem uma janela de negação de summon. Agora, os outros summons de efeitos não classificados, ele não acontece dentro de uma resolução de efeito, ele só tenta fazer o summon ali. Então, quando a carta entra na mesa, você tem aquela janela de negação de summon, onde o Solemn Judgment pode ser ativado. E aí, nesse caso, ainda da Solemn Judgment, a gente tem a polimerização. Polimerização, ela é uma carta que faz summon e é um summon por efeito. Porém, o Solemn Judgment pode negar por conta de ser uma Spell Trap. Como ele nega uma Spell Trap em si, você pode dar um Solemn Judgment numa polimerização. Mas não porque ela vai invocar um monstro, mas porque ela é uma Spell Trap e, portanto, o Solemn Judgment pode responder e negar essa Spell em si. No Special Summon a gente tem aqui nesses Summons built-in, né, que são os Summons que não iniciam uma corrente, nós temos 2 divisões também aqui nessa parte. Nós temos os summons que são por efeito, pelo efeito não classificado, que não inicia uma corrente, como o da Diablo Star ou o do Cyber Dragon. E temos também as cartas que entram por uma condição de invocação, como o Bestial Lubellion ou o Grafa, por exemplo. Ambos não iniciam nenhuma corrente, porém é importante essa diferenciação, que um deles é tratado como um efeito de monstro e o outro não é tratado como efeito, é uma condição de summon. Por que isso é relevante? Vamos tomar como exemplo aí um Lubellion e um Horus também poderia ser o exemplo. O Horus ali, ele volta do cemitério se você tem um sarcófago, né? Você pode fazer a invocação dele do cemitério. Mesmo não ativando um efeito,
ele é um efeito em si. Você não pode tentar fazer essa invocação se o Necrovalley estiver ativo, porque o Necrovalley ele nega qualquer efeito que moveria uma carta do cemitério. E você estaria tentando fazer uma Special Summon. E aí nesse caso você não pode nem tentar fazer essa Summon porque ela iria mover o monstro cemitério, então ele está negado pelo Necrovalley. Agora, o Bestial Lubellion, você tributa um dragão Dark 6 ou maior e ele entra pro Special. Isso também não inicia uma corrente. Porém, isso não é um efeito, é uma condição de invocação do Lubellion. Mesmo se o Necrovalley estiver em campo, você consegue fazer essa invocação por conta de não ser um efeito. E como é que eu consigo identificar se isso é um efeito ou uma condição de invocação? Basicamente, se a carta pode ser Normal Summon, isso vai ser tratado como um efeito. No caso dos Horus ali, você pode tributar 2 monstros e fazer um Normal Summon de um Horus da sua mão. Então, é um efeito adicional ali que ele tem para poder ser invocado no cemitério, no caso. Porém, o Bestial Lubellion, ele começa com o texto de que ele não pode ser Normal Summon e só pode ser Special Summon da seguinte forma. Então isso é uma condição de invocação dele, não é um efeito. Por isso que você consegue fazer a invocação ali do Bestial Lubellion do cemitério, mesmo com o Necrovalley ativo, e o Horus ou o Grafa ali você não consegue. E aqui as recomendações dessa parte 5, né? No finalzinho tem algumas notas que a Konami deixa. Sempre leia com muito cuidado as suas cartas e faça o que ela diz. Isso é a coisa mais difícil de se fazer no Yu-Gi-Oh! Lê? Tá mal. Pois é. E aí com o PSCT, a intenção era que esses efeitos se tornassem muito mais claros, né? Deixar isso de uma forma estruturada e mais simples de ler. Tem muitas cartas hoje em dia que ainda assim é bem difícil de você compreender, mesmo lendo ali, tendo base em outras cartas para comparar, ainda assim ficam bem complicadas, mas o PSCT, ele deixou isso muito mais fácil hoje em dia. E aqui ele fala também que o Exceed, o Synchro, fusões de contato, Link, qualquer coisa que não inicie uma corrente, ela tem ali a janela de invocação que também pode ser negada. E também aqui cartas de Spell Trap que fazem summon, ou algum efeito de monstro que seja trigger, flip, de ignition, um efeito quick que faz um summon, ele não pode ser negado por cartas que negam como o Solemn, porque eles não são summons em si, eles são resoluções de efeito, e a summon acontece dentro daquela resolução. Basicamente essa foi a parte 5 aqui que engloba os summons. A parte 6 ele ainda fala sobre dicas de textos de cartas, né? São algumas outras reformulações que saíram aqui no Turbo Pack 6 e Generation Force. Aqui ele dá o exemplo do Stardust, que é uma carta muito utilizada no Edson. E o texto do Stardust é quando uma Spell Trap é ativada, ou um efeito de Spell Trap ativado, ou um efeito de monstro ativado, que destrói uma carta no campo, você pode tributar essa carta e nega a ativação e destrói. Então aqui ele quer diferenciar a ativação de uma Spell Trap para uma ativação de efeito de Spell Trap. Isso a gente consegue ver bem nas cartas de Spell Trap contínuas, fica mais fácil de visualizar isso. Quando você ativa uma Trap contínua, o exemplo que ele dá aqui é da Skull Lair, você não necessariamente precisa ativar o efeito daquela carta, você pode simplesmente flipar a carta e falar, ó, tô ativando a minha Spell Trap aqui, o que ela faz? Não me interessa, só tô ativando aqui. Não interessa, se o seu oponente pergunta, você tem que responder o que ela faz. Mas você pode falar, no momento não vai fazer nada, você pode ler aqui o que ela faz, mas só tô ativando a carta. E o efeito da Skull Lair é o seguinte, você remove do jogo qualquer número de cartas de monstro no seu cemitério para destruir um monstro face-up no campo que tem um nível igual ao número de cartas que você removeu do jogo. Isso daqui, mano, é uma carta de 2005, ela não tá com PSCT, e eu não sei por que está dizendo que no PSCT se é uma carta que não tá escrita como PSCT. O Castira tem os 2 exemplos, tem Desperta de Drag. Então fala aí do Castira. Então, vamos lá. A Castira Birth, por exemplo, ela é uma carta de efeito contínuo que permite que você faça uma normal summon de monstro 7 sem fazer tributo. Precisa ser um Castira? Não precisa ser level 7. Esse é o efeito contínuo dela. Existe um segundo efeito, que é um efeito ativado dela, que é o de invocar especialmente, né, dar special, de um monstro que esteja banido ou no seu cemitério. Ela tem um terceiro efeito, que é trigger, né? Então precisa ser uma condição alcançada para que esse efeito seja ativado. E é após a ativação de um efeito ou de uma carta de magia do seu oponente, na resolução ela pode dar alvo em 3 cartas
do cemitério do seu oponente e aí bani-las com a face pra baixo, face down. Então, esse é um exemplo de spell ali que tenha esse tipo de comportamento. É isso, então você ativa ali a Birth, você está nesse momento ativando uma Spell Trap. Você pode negar ali uma ativação de Spell Trap. Agora, se você vai usar o efeito da Birth, por exemplo, de Reinventar um monstro, você está ativando um efeito de Spell Trap, você não está ativando a Spell Trap em si. Essa é a diferença. Então, o segundo ponto aqui de dica que ele dá é do Quick Draw Synchro. Você pode enviar o monstro da sua mão pro cemitério e fazer a Special Summon dessa carta. Ele não é um efeito ativado. E por conta da conjunção E, eu acho que na parte 7 ele explica melhor sobre isso, é algo que acontece simultaneamente. Você envia o monstro, claro que você não consegue enviar e já invocar a carta de uma vez. Você pode pegar o monstro da sua mão, colocar no cemitério e fazer a Special Summon dela. Mas por efeitos de jogo, isso é considerado que foi feito de forma simultânea. O monstro foi enviado ao mesmo tempo que a carta foi feita special. Isso é importante por conta de cartas que tem o efeito when. When, quando alguma coisa acontece, você faz alguma coisa. Então, se alguma coisa que acontece quando uma carta é enviada para o cemitério, mesmo que o monstro foi feito special summon junto, você pode ativar esse efeito por conta do end. Se fosse um then, ali, um então, se o efeito dele fosse, por exemplo, você pode enviar um monstro para o cemitério e então faça a Special Summon dessa carta. A última coisa que aconteceu ali nessa corrente é o Special Summon do Quick Draw Synchron. Ou se você tem alguma coisa que responda ao envio do monstro para o cemitério e seja quando esse monstro foi enviado, ele foi enviado e outra coisa já aconteceu por conta do then, do então. E aí você não conseguiria responder a esse envio de monstro para o cemitério. Para exemplificar também uma questão que existe, que é o mistiming, a gente tem, acho que relevante hoje, a questão do Tenpai na sua Battle Phase, tentando desviar de uma Azurune, né, que negaria uma summon feita por efeito de um dos Tenpais, porque eles dizem faça uma Synchro Summon. E aí entra naquela questão de ser uma summon que não tem uma Chain Link resolvendo, né, é uma Synchro Summon que está sendo feita, então a Azurune conseguiria negar se enviando para o cemitério. Para tentar desviar disso, o Tenpai normalmente usa dois efeitos desses de fazer, e aí quando o monstro é invocado, tá no meio da resolução e aí você não conseguiria responder isso. Mas isso também pode afetá-lo no sentido de que existem cartas que são mais antigas, né, como por exemplo Trident Dragon, que no momento em que ele é feito, ele tem a conjunção ali do when, né, e como ela acontece no meio dessa resolução, ele não consegue ativar seu efeito porque ele já foi invocado e já aconteceram coisas, então passa essa janela dele de invocação. Então ele não consegue ativar o efeito, não consegue destruir as cartas em seu campo, não consegue atacar mais vezes. Ok, aí temos aqui também o exemplo do Pain Painter, que é a carta antigona de zumbi. Quando essa carta está face up no campo, seu nome é tratado como Black Spirit Zombie. Uma vez por turno você pode dar alvo em 2 face up Zombie Type que você controla, exceto ele mesmo. E eles se tornam level 2 até a 8 phase. Eles não podem ser usados como material de synchro, exceto no synchro de um monstro tipo zumbi. Ou seja, como o Pain Painter ele se refere aos alvos como eles e não aqueles alvos, dos targets, que em inglês seriam dos targets and they, né? Ele se refere como they. Os alvos não necessariamente precisam continuar como zumbi na resolução. Então se você tem ali 2 monstros em campo que não sejam zumbis e tem um Zumbi World naquele clássico cenário de destruição do Zumbi World, você precisa que ele seja um zumbi no momento da ativação do Pain Painter. Então você vai dar alvo naqueles 2 monstros. Se o seu Zumbi World for destruído antes do Pain Painter resolver, aqueles monstros ainda assim vão ser considerados level 2 por conta de que ele utiliza o Day. O Day ele consegue ainda manter aqueles alvos, ele consegue identificar aqueles alvos em vez do Dust Targets. O Mist Worm, que é o Synchro level 9, eu acho que também deve utilizar no Edson. Que é, se essa carta for Synchro Summon, você pode dar alvo em até 3 cartas que seu oponente controla e retornar aqueles alvos para a mão. Ou seja, o que isso se refere? Aqueles alvos significa que ainda precisam ser cartas que o seu oponente controla.
Vamos supor que você invocou o Mistworm e deu efeito, deu alvo em 2 monstros, e aí você deu uma Crackdown, deu alvo em um daqueles monstros e tomou o controle para você. Na resolução do Mistworm, como ele se refere a Dust Targets, ele precisaria ser um monstro que seu oponente controla. Então, aquele monstro não retornaria para a mão. E esse Dust Targets, Dead Target, esse tipo de texto, ele não é muito utilizado mais hoje em dia. São somente nessas cartas mais antigonas aí. Então, aí a gente tem também dois contrapontos, que é o Both e o Them. Quando você dá alvo nas cartas e ela se refere como Both, aqueles 2 alvos, no caso, eles precisariam continuar ali para que o efeito se resolvesse da forma correta. Agora, se você der, mesmo que algum daqueles alvos saiam, o efeito ainda vai se resolver. Ali no efeito aqui da Promethean Princess. Se o monstro é Special Summon do lado do campo do seu oponente, enquanto esta carta está no seu cemitério, exceto durante o Damage Step, 2 pontos. Essa é a condição de ativação do efeito da Princess. Você pode dar alvo num monstro de fogo que você controla e um monstro que seu oponente controla. Destroy them, and if you do, Special Summon Discard. Então, da parte do Destroy them, o seu monstro não necessariamente precisa ser um Fire Monster para ele ser destruído na resolução. E ela vai tentar destruir tudo que tem ali de alvo, né? O alvo foi dado, então você deu alvo em 2 monstros. Se o seu monstro saiu, ela vai destruir o outro. Se o outro monstro saiu, ela destrói o seu. Se não tem nenhum, ela não vai conseguir destruir. Mas na resolução ela vai tentar destruir tudo que ela deu alvo ali, tendo um dos alvos saído da mesa ou não por conta do demo. No contraponto a gente tem o Both da SP, que é quando o seu oponente ativa um card ou efeito. Ela tem um Quick Effect que você pode dar alvo em 2 face-up monsters no campo, incluindo um monstro que você controla, e Banish Both, banir os 2. Até a gente fez, ou seja, se no momento da resolução um desses 2 alvos não está mais na mesa, ela não vai conseguir realizar o efeito de banir nenhum dos 2, ou ela bane os 2 ou nenhum. Se fosse um Dem, ela ia banir o que restasse ali na resolução. Esse é o contraponto aí do Both e o Dem.